Esse vídeo que nós vamos apresentar, ele foi baseado num conto que eu escrevi em 2009, que deu origem ao livro com esse título, O Aprendiz de Castelhanos, que participou de um concurso cultural literário da Prefeitura de Anchieta, no Espírito Santo, onde eu moro, e foi premiado e com isso foi editado. Esse vídeo é, vamos dizer, o início da história da saga de um filósofo no balneário de Castelhanos. A história desse aprendiz está nesse livro, né? Foi o que eu disse que foi premiado. Ela começa quando eu me decidi mudar para uma cidade menor. Eu morava em Belo Horizonte, havia me aposentado, e eu decidi, na minha aposentadoria, morar num lugar mais tranquilo. Então, procurei vários lugares onde me permitisse deixar Belo Horizonte, que já era uma metrópole muito agitada, grande, com problemas, e eu queria mais tranquilidade. Procurei algumas cidades do interior de Minas, não gostei, até que um dia, conversando com uma pessoa, um amigo, Gisélio, que fazia vídeos para mim das minhas cirurgias para apresentar em congressos, ele me deu a ideia, falou: Evaldo, por que você não vai, né, para conhecer Castelhanos? Eu falei: e onde é que fica isso? Foi em Anchieta, no município de Anchieta, no Espírito Santo, no município de Anchieta. Eu não fiquei muito entusiasmado, porque eu já tive uma experiência anterior aqui, morar aqui, não tinha sido muito feliz. Quer dizer, foi boa, mas foi fraca. Então, desisti, mas logo em seguida um amigo meu da academia, um colega meu da academia de medicina, Romeu e a sua esposa, nos convidaram para, eu e minha esposa, para vir passar uns dias na sua casa, que ele tem perto de Guarapari. E falou: de lá nós podemos passear até Castelhanos, você vai conhecer. E fizemos isso. Viemos em julho de 2009 e quando entramos na praia de Castelhanos, nesse bairro, né, de Anchieta, eu achei muito simpático o lugar, gostei, mas procurando as casas que uma corretora local chamada Paula se propôs a nos apresentar, eu achei que não nos convinha. Mas a última casa que nós fomos ver, ela nos fascinou e foi um amor à primeira vista. Nós chegamos a mais ou menos a 1h da tarde na casa e às 5h da tarde eu já era o proprietário da casa. Havia comprado essa residência, né, que eu tinha que reformar, mas mudaríamos para cá. E em dezembro de 2009 nós mudamos, dia 29 de dezembro, eu e Edith, minha esposa, mudamos para Castelhanos. E aqui em Castelhanos, eu comecei a conhecer a praia em a sua totalidade e eu fazia caminhadas quase todas as manhãs pela praia, pela orla, pelas matas em redor. E era muito agradável, porque o lugar fora da época de veraneio, a Castelhanos ficava praticamente deserta, só a população local, que não passava de umas 700 pessoas, né, famílias. Então, era muito tranquilo. E numa dessas caminhadas minhas, eu observei que tinha uma pessoa, outra pessoa, um homem caminhando também na praia e sozinho. E achei interessante e fiquei aguardando. Ele veio na minha direção e quando ele se aproximou,
né? Nós começamos a conversar e ele era uma pessoa assim simpática, né? E mais ou menos seus 70 anos. E o que me chamou muita atenção dele foi que, na medida que a gente conversava, a sua movimentação das suas mãos fazia com que elas parecessem luminosas. Parecia que saía luz das suas mãos quando ele explanava algumas coisas, como nós vamos ver durante a nossa conversa. E isso ficou muito marcado para mim. Na nossa conversa, ele perguntou se eu estava veraneando ou passeando apenas aqui em Castelhanos, ou se eu morava. Eu falei, não, eu estou morando aqui, na época já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, e ele perguntou, e você conhece bem Castelhanos? Eu falei, bom, eu conheço essa parte que eu ando, essa praia que eu vou, a praia tem mais ou menos uns 1.500 metros, né, 1,5 km. Eu vou, volto as 2 vezes, então dá uns 5, 6 quilômetros de caminhada, mas nada de especial. Ele falou, bom, nós vamos conversar sobre isso. E para que vocês que estão assistindo o vídeo entendam bem onde nós estamos, a Praia dos Castelhanos ela é situada numa península, uma pequena península, né? Que tem um nome, desde 1600 e alguma coisa, ela tinha o nome de Ponta de Castelhanos, essa península. E ali era frequentado só por pescadores e poucas vezes tinha outras pessoas ali na região. Mas agora, quando nós mudamos, ela já era ela tinha sido urbanizada por um empreendedor chamado Afrânio Mundim Pena, Afrânio Mundim Pena, né? Por curiosidade, até um irmão de um ex-professor meu da Faculdade de Medicina, do qual, endocrinologista, que eu tinha muito apreço a ele. Mas, então, Castelhanos era mais ou menos isso, já tinha várias casas, já tinha alguns prédios, né? E praticamente era essa praia de Castelhanos que se falava e que a gente conhecia. E nessa caminhada, nós fomos caminhando na direção da ponta, que a ponta é voltada para o sul, e ele falou, olha, eu vou te mostrar algumas coisas que eu acho que você vai achar interessante. E quando fomos chegando mais próximo daquela ponta, ele me chamou a atenção, né? E ele também ressaltou aquele bloco enorme de recifes escuros, né? Que estava bem à nossa frente. Ele perguntou o que te chama atenção nesse bloco. Eu falei, eu acho interessante, o Recife não é aquelas pedras muito regulares, e muitas têm coisas interessantes, né? Algumas figuras, né? Parece que o rosto, um animal. Aliás, é um detalhe meu, eu gosto muito de, quando passei e vejo lugares novos, tentar verificar se há formações, né? Ou desenhos, ou figuras que parece alguma coisa. Sempre localizo pessoas e tudo. Uma brincadeira que eu faço comigo mesmo, que eu gosto muito. E aí eu falei, ó, parece que tem alguns mesmo, teria que olhar mais próximo para a gente ver exatamente o que é. Bom, continuando, chegamos mais próximo e ele falou assim, olha, esse lugar aqui, eu diria que é o lugar mais importante aqui da Praia dos Castelhanos. Eu falei, mas é mais importante por quê? Ele falou, você dá uma olhada aqui à distância, nós nos afastamos um pouco e tivemos essa vista que eu mostro nessa fotografia. Ele falou, o que você observa? Eu falei, estou vendo vamos dizer, um semicírculo e uma área grande no centro daquele semicírculo de recifes. Ele falou, nós estamos aqui diante do que eu chamo dos 3 anéis de força de Castelhanos. Eu falei, 3 anéis de força? Ele falou, primeiro vamos ver os anéis, depois eu te explico melhor as coisas. Então chegamos, ele chamou a atenção
E a gente, desse ponto, já dava para ver o grande círculo central, que está com todo o seu piso de areia, né? À esquerda tem como se fosse uma meia curva de recifes e voltada para o mar. E do lado direito, não é muito bem visto nessa fotografia, mas será visto nas próximas, tem um outro círculo, esse completamente fechado. E ele falou, esses são os 3 círculos, os 3 anéis, né? São os anéis de poder que nós temos aqui. Eu falei, mas exatamente o que você quer dizer com esses anéis de poder? Ele falou, porque aqui é o seguinte, você sabe que nós somos feitos de energia. Tudo nesse planeta é energia, são formas diferentes de energia. E nós temos a energia do ar, a energia da areia, nós temos a energia das pedras, do vento, do sol. E esses anéis, eles são como que concentradores de energia. Eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, achei interessante e pertinente. Falei, faz sentido. Ele falou, você já percebeu que existem anéis ou pontos, geralmente com pedras, que são também concentradoras de energia dispersas pelo mundo inteiro? Falei, como, por exemplo, você fala? Por exemplo, você já viu falar em Stonehenge, na Inglaterra? Eu falei, claro, eu já tive, inclusive, lá em Stonehenge, visitei e achei muito interessante. Ele falou, pois é, Stonehenge é um conjunto de enormes pedras, né, que formam um círculo que foi, nos estudos feitos, mostraram que ela tem mais ou menos em torno de 3.000 anos, foi antes de Cristo, que esse conjunto foi formado. E ele deveria servir como uma espécie de altar, de lugar de adoração a deuses e tudo mais. E hoje não se tem ainda muita informação a respeito deles. Então, pesquisam, mas não tem ainda coisas exatas. Agora, a sua grandiosidade é impressionante. E aí eu me lembrei dessa fotografia que eu havia feita na época que eu visitei. Ali dentro, lá no meio das pedras, tem um grupo de turistas visitando. Então dá para a gente perceber a grandiosidade dessa estrutura. E ele falou, pois é, essa estrutura ela é um anel de concentração de forças. Por isso que eles vinham nesse local para fazer suas reuniões religiosas, né? E ali eles adquiriam um equilíbrio de energia que permitia a eles viver com mais tranquilidade e fazer as coisas com mais disposição. Além desse, também existe um outro lugar que é concentrador de energia. Esse no Peru, né? Numa montanha chamada Machu Picchu. Eu falei, curiosamente, é um outro lugar que eu também visitei, que, como eu disse, essa parte de energia sempre me atraiu, eu acho interessante, e eu fui visitar vários lugares, e o outro também que eu visitei foi exatamente esse, que é uma cidade, são as ruínas de uma cidade inca, né, do século XV, e que tem pontos que a gente caminhando ali dentro, a cidade ela é totalmente deserta, né? Mas cheia de turistas às vezes, e tem pontos que a gente sente realmente que é como se a gente fosse revigorado. A caminhada para chegar lá é muito grande, tem a trilha inca que a gente percorre, são 2, 3 dias praticamente, e vamos subindo, né? Até chegar no alto da montanha, pernoitamos no caminho. É muito interessante essa jornada. E ali em cima a gente se sente renovado caminhando pelas ruas de Machu Picchu. Pois é, e essa seria a outra. Então nós temos a nossa aqui também. Aqui são os anéis de energia de Castelhanos. Essa fotografia que eu fiz posteriormente, ela mostra perfeitamente agora o anel central, aquele anel que eu falei à esquerda, que é o anel aberto para o mar, e à direita um pequeno anel, né, que é o terceiro anel que forma esse conjunto.
E ele falou que esses anéis, ele deu nome a eles, o grande anel, anel de ébano, porque ébano é uma árvore indiana de cor bem escura. Então, como essas pedras todas são escuras, e dando aquele anel, ele chamou o anel de ébano. Aquele anel da esquerda, que é aberto para o mar, ele falou, aquele é o anel voltado para o mar. Chama anel mar aberto, porque ele está voltado para o mar aberto. E à direita tem o anel que se chama, que eu dei o nome, né, de buraco da agulha, porque ele tem um recife que você vai ver de perto, vai ver que lembra realmente uma agulha com um buraco onde passa a linha. Então, aquilo me interessou muito e nós chegamos, nos aproximamos, né? E nessa aproximação ele falava, olha, aqui esse piso do anel de ébano, ele está hoje coberto de areia, mas quando a maré baixa muito e a areia é puxada pela água do mar que está descendo, costuma ficar muito cheio de pedras. São os recifes que a gente está vendo aqui nessa fotografia, as pontinhas desses recifes, né? Mas que aí eles ficam quase que totalmente descobertos. Não que impeça a entrada no anel de se caminhar lá dentro, mas quando está nessa condição, é a melhor momento para se vir ao anel e aproveitar das energias que a gente vai recolher desse local. Aqui é uma fotografia que eu fiz posteriormente, mostrando realmente o anel com outra visão, né? Com os recifes que tem na sua base e agora estão descobertos. A camada de areia foi puxada pelo mar e depois essa camada volta e faz aquele piso certinho, tão agradável para a gente caminhar, né? E aí nós chegamos mais para o centro do anel de ébano e ele mostrou essa abertura. Ele falou, essa abertura eu chamo que é a boca do mar, porque ela está voltada para o mar. Então, por essa entrada, por essa boca, a água entra e inunda totalmente esse anel quando a maré está muito cheia. E é também o que eu chamo da porta do sol, porque o sol ele nasce exatamente nessa direção. A gente vê o sol no alto e a luminosidade dele refletida no mar, é como que ela estivesse entrando por aquela porta. E isso, ele falou, essa entrada da luz do sol traz a energia da luz solar para quem está aqui dentro desse anel. Aí caminhamos mais para próximo daquele anel voltado para o mar, e aí tivemos uma visão bem adequada, né, desse anel aberto para o mar, para dentro do mar, né? Por isso o mar aberto, como ele fala, o anel do mar aberto. E explicou, esse anel ele não tem uma passagem por meio dos recifes para chegar até ele. A única maneira de chegar é pelo mar, nadando e chegar até ali. Então é um lugar que praticamente nunca tem ninguém ali dentro. Isso é uma arte da natureza que ela às vezes deixa um lugar mais reservado. Com o tempo vai se formar uma passagem para chegar lá dentro. Mas nesse momento ela é um anel praticamente, vamos dizer, ele não está totalmente, mas parcialmente interditado para o acesso a ele. Aí passamos para o lado direito, aí agora aqui nós estamos diante do anel buraco da agulha. Se você prestar atenção, dizia ele, do lado esquerdo você vai ver que tem um recife que parece a parte de trás de uma agulha enfiada no chão. E ali está o buraco onde passaria o fio, né, da costureira, do costureiro, que estivesse usando aquela agulha. Então,
nessa semelhança de forma, demos o nome a esse lugar de anel, né, buraco da agulha. Esse é um anel que se pode penetrar nele em alguns momentos, quando o mar está, vamos dizer assim, numa condição favorável, aparece uma entradazinha entre as pedras e a gente pode entrar e aproveitar, inclusive, que é um lugar muito prazeroso para se ficar. E também tem a concentração de energia que eu já falei. E aí nós temos a visão toda do anel principal, num dia que a areia, como nós estávamos naquele dia, estava a areia cobrindo todas as pedras, e tem até uma pessoa, não é pessoa, estava sentado lá nas rochas, apreciando a paisagem e recebendo também as energias desses anéis. Aqui ele me levou mais para próximo e essa foi uma fotografia que eu fiz posteriormente, né, que mostra exatamente o caminho, nesse dia que eu fotografei, aberto para permitir a entrada para aquele anel, né? E aqui está bem visível a pedra que dá o nome a esse anel, né, que é o buraco da agulha. Aqui, nesse dia, eu estava com minha esposa e nós entramos e pudemos desfrutar daquela água, né, límpida, agradabilíssima, e aquela sensação da energia que nós estávamos recebendo da natureza, que nos reanimava e nos dava um bem-estar muito grande. Essa é uma fotografia que eu fiz em outro dia, que eu voltei, estava sozinho, para mostrar os anéis quando a maré está cheia. Quando a maré está cheia, ela cobre toda aquela areia, o piso dos anéis. Então, a gente pode entrar nesse primeiro anel, dá para entrar tranquilamente, mas com a água já bem, pelo menos a um palmo de altura ali. Mas é também um outro aspecto dos anéis, né? Os 3 anéis de poder do local. Mas naquele dia com o meu acompanhante, né? O meu guia, posso dizer assim, ele me chamou para entrar lá na coisa e falou assim: eu vou te mostrar uma coisa diferente. Dá uma olhada nessa pedra ali. O que você desse Recife? O que você acha? Eu olhei e falei: olha, meu hábito de enxergar coisas, me parece ali uma coruja, a cabeça de uma coruja. Eu falei: pois é, aqui é o que nós chamamos de cela da coruja. Eu falei: cela da coruja? Ele falou: porque você não está vendo atrás, não tem igualzinho como se fosse uma cela de cavalo? Realmente tem. Ele falou: pois é, agora você vai entrar e sentar naquele lugar lá. Você vai ver como que é interessante esse local para você ficar nele por algum tempo. Eu falei: não, mas peraí, não tem jeito de sentar não, cheio de pedra, vai machucar lá. Eu falei: não, com jeito você vai sentar e depois você me conta como é que foi a sua experiência. Tá bom. Aí fui, dei a minha volta, né? E quando sentei, foi para mim assim uma surpresa muito grande. Ela era realmente uma sela de cavalo. A gente senta e encaixa perfeitamente naquele local e as pernas ficam à frente da cabeça da coruja e que a gente pode cruzá-las como a gente cruza para fazer meditação. Eu sou um adepto da meditação, né? Eu tenho o hábito também nas caminhadas, sempre que eu faço em Castelhanos, achar um lugar onde eu possa me sentar e passar uns 30 minutos fazendo aquilo que hoje eu chamo de meditação. O que é meditação? É uma fusão dos nomes meditação, que é a meditação zen budista, né, na posição de lótus, chamada de lótus, que é essa que eu estou ali naquele momento, e associada a um momento de oração. Eu sou cristão, católico, e gosto de fazer minhas orações matinais, né,
principalmente associando com um tempo de meditação. O tempo de meditação é o tempo do silêncio, que praticamente nos prepara para melhor orar. Então, sentei naquele ponto e falei, fantástico, e acabei durando um pouquinho mais, ficando mais tempo. O sol batia na frente, era como se a energia do sol estivesse entrando pela porta, né, aquela porta de entrada do mar, e fiquei algum tempo naquele lugar, olhos fechados, e fazendo a minha meditação, enquanto o meu companheiro ficava andando por ali, não vi, né? Depois de um certo tempo, eu não posso ficar mais tempo aqui não, porque eu tenho uma pessoa que a gente está caminhando, nossa, não posso tomar o tempo dele. Então, abri os olhos, ele estava do lado e perguntou para mim, então, qual foi sua sensação? Eu falei, curioso, foi muito agradável, fiquei confortavelmente sentado, sem problema nenhum, e tive uma sensação de bem-estar muito grande, foi como se eu estivesse me renovando. Falei, pois é, você ficou no ponto principal de recebimento das energias, porque elas vêm do Sol, entram pela porta do mar, vêm acompanhada das energias da água, as energias das pedras da terra e se concentra na cela da coruja. Então, quem fica sentado ali tira proveito dessa situação. E falou, quando você estiver fazendo suas caminhadas, não deixe de passar aqui, sentar e ficar aqui uns 20 minutos, meia hora em meditação que você faz. Naquele tempo eu não tinha essa palavra meditoração, que eu prefiro usar hoje, mas fica aqui a sua meditação, faça suas orações e você vai se sentir muito melhor para o resto do dia que você vai viver. E numa outra oportunidade, tive a oportunidade de vir e desfrutar de toda a energia do Sol, né, que estava bem na linha do horizonte, e com seus raios eu me senti realmente renovado. E a vista, sem dúvida nenhuma, é maravilhosa. As energias que a gente absorve, elas se integram com as energias que nós temos no nosso corpo. Tem muitas pessoas que falam, você está falando bobagem, tem energia, não existe. Eu falei, tem, nós somos todos seres energéticos. A prova disso é que se você for um cardiologista, como é que ele vai examinar melhor seu coração? Fazendo um eletrocardiograma. O que é isso? É medir as energias, né, que estão no seu coração. Se você for um neurologista, ele vai fazer um eletroencefalograma, vai medir as energias que nós temos em nosso cérebro. Essa figura representa muito bem um cérebro energizado, as ondas de energia passando por ele e fazendo que a gente se sinta melhor e tenha, inclusive, mais lucidez nos pensamentos e em todas as atividades. Nós saímos do anel e ele falou comigo, agora você vai dar uma olhada nesse bloco aqui especial, eu quero que você veja o que você está enxergando nele. Não sei se é o efeito da própria energia, né, que eu havia absorvido naquele momento lá na cela da coruja, mas a minha visão se tornou parece que mais aberta. E eu olhando, falei, olha, o que eu estou vendo aqui tem realmente algumas figuras interessantes. Parece que tem um perfil de um homem, tá ali o olho dele, o nariz, a boca, e do lado parece a cabeça de um animal, quem sabe, de um leão. Ele falou, presta mais atenção e movimenta um pouquinho. Nessa hora, pareceu que minha vista se habituou com a luminosidade, e aí eu pude ver com mais nitidez, né, aquilo que eu estava observando naquele bloco escuro. Aí está o perfil, nitidamente, eu tenho certeza que todos que estão vendo essa fotografia estão vendo ali
o perfil, né? O olho, que é interessante, ele atravessa o crânio, sai do outro lado, quer dizer, é uma visão de conjunto, uma visão do todo. Então, o nariz, a sua boca, o queixo e o pescoço, e ao lado a cabeça de um leão, né? O leão, a boca maior, uma juba caindo pela rocha abaixo, né? E outro detalhe, mais embaixo, logo abaixo junto do pescoço daquele personagem, tem um cachorro. Ele está lá, as patinhas do cachorro, ele está como que meio encurvado, né? O corpo de baixo, na direção da mandíbula do leão ali embaixo. E falei isso para ele, ele falou, você já está conseguindo perceber as coisas importantes daqui. Esse aí é o Guardião dos Anéis. O Guardião dos Anéis, ele permanece constante imóvel nesse lugar. Ele tem ao lado o seu leão negro, que é o auxiliar nessa vigilância dos anéis, e o cachorro, que também o ajuda nessa tarefa. Aí algumas pessoas dizem, mas isso aí não é pedra? Vigilância que é essa? É uma vigilância simbólica, energética. Então, e ele continuou fazendo considerações a esse respeito e falou, e você observa que ele está olhando para onde? Eu falei, a impressão que tem é que ele está olhando mais para o alto e na direção norte. Ele falou, exatamente isso, porque a natureza, dizia ele, tudo tem um simbolismo que a gente precisa de estar atento e aberto para aprender a lição da natureza. Aqui ele está olhando para cima e na direção norte, porque simbolicamente, na nossa vida, nós devemos aprender a estar sempre olhando para frente e para o alto. Nunca cabisbaixo, nunca sem tomar consciência do que está acontecendo em volta. Então ele, como guardião, nesse olhar, ele está vendo tudo que está se passando, né? E está nos ensinando a fazer a mesma coisa, que é estar sempre com a visão de conjunto, porém atento naquele objetivo que nós estamos procurando alcançar. Eu achei muito interessante, fixei bem essa memória e é uma das figuras que eu mais gosto de visitar toda vez que passo por ali. E continuou, meu amigo, dizendo, na vida nós temos um caminho para seguir. Esse caminho, ele está direcionado para a luz, simbolicamente representada pelo sol. Nós caminhamos para a frente e para a luz. E esse local que nós estávamos próximo dele, ele falou, esse aqui, ele é bem simbólico, porque ele nos mostra que na vida nós temos o nosso caminho, mas existem encruzilhadas, desvios, e que nós temos que estar sempre atentos, e a luz que está lá na frente é que vai nos direcionar para nós seguirmos sempre o caminho certo. Não nos desviarmos, seja pela esquerda, seja para qualquer outro lado, mas seguirmos em frente. Então, é a lição que também o Guardião dos Anéis me deixou para a minha vida. Nós vivemos hoje, dizia ele, num mundo muito tecnocrático, muito cheio de ciências e equipamentos, telas, né? Não que isso seja ruim. O abuso dessas coisas é que é ruim, porque, de repente, o humano fica rodeado de telas que não lhe permite sequer ter o seu pensamento, ter o seu momento, a sua sensibilidade. Ele está buscando sempre os dados que ele tem que concentrar para a sua finalidade. Então, essa vida cheia de telas, televisão, computador,
celular, tudo isso vai nos tirando do centro. E a vantagem dessa experiência que você teve de se entrar lá nos anéis e energizar-se, ela te serve para se prevenir desse mundo muito tecnocrático e que acaba tirando muito da nossa humanidade e da nossa sensibilidade. Se nós deixarmos toda essa tecnologia tomar conta da gente, em breve nós seremos como essa figura simbólica, né? Cheia de eletrodos na cabeça, ligadas a fios que, por sua vez, nos ligam a máquinas e nos deixa com a visão, inclusive, obstruída. Nós não temos nem condição de ver e perceber ou ouvir, porque está tudo coberto, né? Cobrindo o nosso rosto e nos impedindo de ter a vida como nós devemos vivê-la intensamente, na natureza, com naturalidade. Então, é uma lição que aquela visita ao anel já nos deixou. E ele continuava: nós devemos observar a natureza. A natureza ela é pródiga, ela tem cores variadas. Nós temos aí nessa foto verde, o vermelho, a luz do sol passando ali no meio, fazendo que todas essas estruturas tenham vida e vida em abundância. Então, a lição da natureza, nós devemos sempre absorvê-la, estar atenta a ela, porque é a melhor professora que nós temos, é a nossa companheira de vida, a natureza. Tudo, né? Fica bem claro quando a gente vê uma figura como esta, né? A Sagrada Família, São José carpinteiro trabalhando na madeira, o menino Jesus ajudando o seu pai adotivo e, no fundo, Maria contemplando os dois e, ao mesmo tempo, tecendo, fazendo seus trabalhos manuais, né? Numa unidade familiar. Unidade familiar que hoje está ficando muito atrapalhada exatamente por aquela tecnologia toda, né, exagerada que nós estávamos mostrando. Principalmente, vocês veem, às vezes a gente vai num restaurante, vai num clube e tem uma família ali reunida, mas cada um com suas telinhas na mão, digitando ou vendo coisas e nem sequer tomam conhecimento uns dos outros. Às vezes chegam ao absurdo de comunicarem entre si através daquele aparelhinho celular. É preciso que a gente aprenda a usar toda a tecnologia em nosso favor, não para nos afastar daquilo que é essencial na nossa vida. A tecnologia, repito, ela é importante, a ciência é importantíssima, mas temos que ter uma visão bem lógica, bem sensível de tudo isso que ela está fazendo por nós, para que nós não nos percamos e deixemos de viver a vida com a naturalidade que nós precisamos de viver. Depois dessa conversa, continuamos ainda caminhando mais um pouco. O sol já estava se pondo, né? E ele falou: bom, nossa caminhada por hoje terminou, vamos voltar, né? E nós teremos outras oportunidades para continuar. Mas eu fiquei um pouco parado, vendo aquele magnífico pôr do sol, né? Porque aqui em Castelhanos nós temos pôres do sol maravilhosos e vale a pena sempre a gente estar atento, com os olhos abertos, não olhando o celular, mas olhando a natureza. Nós saímos caminhando e na caminhada, né, chegamos num ponto, estava a areia bem lisa, esse meu companheiro de caminhada passou a mão numa vareta que estava ali perto e começou a escrever. E eu fiquei observando. Quando ele terminou, eu percebi que tinha uma espécie de uma mensagem. E ele tinha escrito: o sol é uma metáfora de Deus. Mesmo quando não o vemos, ele continua a nos iluminar
e a aquecer. Eu achei muito interessante, falei, por que você colocou isso aqui agora? Ele falou, porque toda vez que eu caminho, quando eu passo num lugar que outras pessoas vão provavelmente passar, eu gosto de escrever uma mensagem. Sempre eu coloco uma mensagem curta, às vezes essa está um pouquinho maior, mas outras às vezes com poucas palavras, mas são mensagens que eu coloco. Me veio à cabeça. Eu senti a vontade de escrever aquilo, escrevi. Pessoas vão passar, algumas vão olhar, outras não vão se interessar, outras vão parar e vão ler. Talvez essas pessoas estejam precisando exatamente da mensagem que está ali naquilo que eu escrevi. Eu não sei para quem que eu escrevi, nem sei se vai ter alguém para ler, mas fica escrito. A gente tem que aprender a sempre compartilhar as coisas boas, sem preocupar em cobrar quem que vai ver, quem não vai ver. Então, quando você estiver andando, faz isso também. Passando aqui, em qualquer outra parte da praia, um lugar que você vê que dá para escrever e as pessoas passam, escreva a sua mensagem. É uma coisa muito importante. Eu falei, mas agora eu queria saber o que você colocou no final, que você escreveu. Parece uma letra A, uma letra C, um traço. Ele falou, vou te explicar daqui a pouco. Aí eu perguntei também, falei, escuta, e essa escrita, você falou deixar mensagem, mas beira-mar, as ondas vão vir, vão acabar apagando aquilo tudo. E ele falou, olha, sim, provavelmente a água do mar vai passar e vai apagar essas mensagens. Mas até que isso aconteça, poderá ter alguém que irá se beneficiar e aproveitar da mensagem que foi colocada. São igualzinhos os nossos passos na areia. Nós passamos um lugar, deixamos a nossa marca. Qualquer pessoa que passar por ali, se alguém passou nesse lugar. Mas vai vir a água do mar e lentamente ela também vai apagar as pegadas que nós deixamos na areia. Isso não tem a menor importância, nós não deixamos aquilo de propósito, nós passamos. E as mensagens nós deixamos livremente. Então as pessoas que por acaso tiverem chance de vê-las vão aproveitar delas. A água do mar vem, apaga tudo e amanhã teremos outras mensagens, outras pessoas estarão vendo. Eu falei, aí voltei àquela questão, falei, e aquele sinal que você colocou? Ele falou, aquilo realmente é uma letra A e uma letra C. E falei, e o que significa isso? Falei, significa aprendiz de castelhanos. Eu falei, mas quem é aprendiz de castelhanos? Eu sou, ele falou, eu sou. E você será? Eu não entendi. Ele falou, nós, nessa caminhada, nessas paradas para a absorção de energia, nós estamos aprendendo, nós somos eternos aprendizes. Eu falei, mas peraí, mas você já me falou tanta coisa e me ensinou tanta coisa que seria mais justo se você colocasse MC. Foi de quê? Foi mestre de castelhanos. Ele falou, mestre quem se julga mestre é a mais tola das criaturas. Porque mestre, nenhum de nós somos mestres. Nós somos aprendizes. Que num determinado momento do aprendizado nós podemos passar o que aprendemos para os outros, então os outros podem até achar que somos mestres. Mas nós, pessoalmente, nunca devemos nos considerar mestres, porque isso é um ato de vaidade. Por isso, eu nem escrevo nome, porque e te sugiro que quando você escrever suas mensagens, coloque também essa mensagem, porque você estará procedendo como um aprendiz de castelhanos. Porque quem escreve seu nome quer ser reconhecido pelo aquilo que ele sabe, por aquilo que ele fez. E isso é um ato de vaidade. E a vaidade é uma das piores condições do ser humano, porque a humildade
ela não convive com a vaidade. E sem humildade, nós não teremos a qualidade de vida nem de relacionamento com os outros como nós podemos e devemos ter. Falei, tudo bem, então, próximas vezes, eu escreverei também o AC. Ele falou, muitas vezes as pessoas que aprendem muito por circunstâncias, têm a possibilidade de ter mais conhecimentos, elas ficam cheias feito balão. E elas nunca acham que sabem tudo que querem saber mais, então elas são como pássaros que estão voando e os pássaros que voam em direção ao sol acabam se queimando e se perdendo. Lembre-se daquela história, né, do Ícaro, que voava e com a asa que o pai fez para ele, de cera, com penas, e ele voando, e ele quis voar bem, falou, eu quero chegar no sol. E quando ele foi em direção ao sol, a cera que prendia as penas derreteu-se, ele caiu e morreu. Então, nós nunca devemos querer ir tão alto. Nós devemos, sim, caminhar para o alto, mas não com a preocupação de alcançar níveis superiores aos outros para que eu me destaque pelo que eu sei, pelo que eu posso, pelo que eu tenho. Nossa energia, ela existe em nós, mas para nós compartilharmos, sem, entretanto, aparecermos. Essa figura que está aí do lado, ela é muito interessante, eu peguei para colocar nesse vídeo, foi exatamente porque ela representa o aprendiz de castelhanos. O aprendiz de castelhanos, ele tinha todo aquele conhecimento, que depois, muito mais, que eu vim a aprender mais com ele, né? Mas ele soltava todos esses conhecimentos para a gente, para quem quisesse absorvê-los, mas ele não aparecia. A figura ali, veja, ela não tem identificação. Ele é um vulto, porque esse é o verdadeiro mestre. É aquele que doa o seu conhecimento para aprender mais e para compartilhar mais, e não para ser aplaudido, nem muito menos para ser idolatrado pelas pessoas. Uma lição muito boa para a gente é dada pelos insetos, pelos pássaros, né? Uma abelha, quando ela vai para uma flor, ela pega o pólen, que é o alimento para ela, e sai e vai para outra flor, sem deixar seu nome, sem deixar marca nem nada. Nós nem sabemos que ela já passou ali. Mas ela vai para outra flor, na outra flor ela vai deixar pólen, que vai polinizar aquela planta para que ela possa dar outras flores, e sucessivamente. Então, um bom mestre que nós temos são os insetos, porque eles polinizam, né? Eles ajudam a natureza a se multiplicar, mas não têm a menor preocupação de ser identificados ou de deixar sua marca em qualquer lugar. E continuamos a caminhada quando chegamos nesse local. É um local que logo que eu mudei para Castelhanos, eu, com a ajuda de alguns amigos da Associação para o Melhoramento de Castelhanos, a APPC, que é uma instituição que cuida aqui de Castelhanos, que fornece a água de poços artesianos que pertence a essa associação. Portanto, nós temos aqui uma condição muito favorável, que a água que nós temos é nossa, então ela está a um custo baixo e nunca falta. E nós ainda, nossa comunidade, fornece água para outras comunidades que não têm essa facilidade. Frequentemente tem caminhões tanque aqui abastecendo para levar para outras comunidades. Mas Castelhanos, eu tenho essa associação e eu pedi a 2 funcionários dessa associação que me ajudassem e colocamos esse tronco que estava cortado num canto ali, que formava um banquinho ótimo. Colocamos naquele lugar
para as minhas meditações. Quando eu venho, caminho na praia, depois venho, sento nesse banquinho, contemplando aquela imagem maravilhosa, eu faço a minha meditação, como digo hoje. Curiosamente, tinha uma pedra grande do lado, e essa pedra eu quis que deixasse ali. Porque na Bíblia nós vamos ver que muitas vezes ela se refere a Deus como o rochedo onde que me defende, a rocha é onde eu me abrigo. Então, essa figura da rocha é uma representação icônica, né, de Deus. Deus que é trinitário, é Pai, é Filho, Espírito Santo. Não é aquilo ali, não é um retrato, não é uma estátua de Deus, nem da Trindade, mas é uma figura que nos relembra, pela sua aparência, pelo seu sentido, a figura de Deus. Então eu me sentia muito confortável nesse lugar. E depois que eu conheci o Aprendiz de Castelhanos, eu coloquei o nome nesse meu ponto de meditação de hoje, né? O Mirante do Aprendiz, porque aqui foi que eu fui aprendendo tantas coisas que eu pude depois compartilhar. Hoje eu tenho vários pontos que oportunamente vou mostrar. E despedimos-nos. Ele saiu caminhando na outra direção, eu tinha visto quando ele descia do sul para o norte, agora ele caminha para o norte. E aí eu me lembrei que eu não tinha perguntado qual o nome real dele. Mas depois eu percebi que não tinha sentido eu perguntar o seu nome. Ele já tinha me dito, é o Aprendiz de Castelhanos. Nós não precisamos de preocupar em fazer propaganda do nosso nome, de quem eu sou, dos meus currículos e tudo mais. A gente faz muitas vezes isso pelas necessidades acadêmicas e funcionais, mas, naturalmente, nós devemos ser pessoas simples, relacionando simplesmente com outras pessoas para que elas também sejam simples. Se conseguirmos isso, o mundo vai ser realmente muito, muito feliz. No dia seguinte, eu caminhando pela praia, passei no lugar e encontrei essa mensagem: luz e paz para você, e a assinatura do Aprendiz de Castelhanos. Então eu entendi, né, que eu tinha perguntado, inclusive, a ele se a gente se veria outra vez. Ele falou, quem sabe, amanhã será outro dia. Então eu entendi que ele estaria sempre ali por perto. E eu falei, com certeza, o dia que as coisas estiverem fluindo, nós vamos nos encontrar e quem sabe eu posso aprender muito mais como Aprendiz de Castelhanos. Mas, a partir de hoje, eu me sinto um aprendiz de castelhanos. Com isso, o dia chegou ao fim, o nosso vídeo chega também ao fim, e eu deixo para vocês essa imagem, que é uma imagem aqui também de castelhanos, maravilhosa. O céu parece que está feito de ouro, né? É o ouro que não é aquele ouro que a gente pega para colocar no bolso, é o ouro que a gente contempla e ele é um colírio para os nossos olhos, é uma paz para o nosso coração, nos faz mais felizes e mais prontos para viver a vida na sua plenitude. Oportunamente, quem sabe, nós teremos outro vídeo, meus outros encontros com o Aprendiz de Castelhano. E terminando esse, eu quero convidar a todos para conhecer os meus vídeos. Tem vários vídeos no meu canal do YouTube, né? Para você ter acesso, é só digitar nele, abre o YouTube e digita em cima lá onde está escrito procurar Evaldo da Assunção.
ele vai certamente mostrar todos os vídeos, né, que estão lá no meu canal. Ou então pode digitar também esse link que está embaixo, 675, Evaldo da Assunção /YouTube, né, que também abre o meu canal. E gostaria de pedir a vocês que assistiram que, se gostaram, que marquem no final lá se gostou, não gostou. E convido também a se inscreverem nesse meu canal. A inscrição é gratuita, é só dar o nome, porque com isso, toda vez que tiver um vídeo novo, certamente vai chegar para vocês uma comunicação pelas vias eletrônicas. E se alguém achar que é bom contribuir para a manutenção do canal, porque isso tem despesas para a gente, a confecção dos vídeos, das fotos e tudo mais, pode usar esse Pix que está embaixo, né, e fazer a sua contribuição livre, como quiser. E eu fico muito grato.